Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos no terceiro vídeo da série, onde nós nos propomos a discutir as ideias contidas no Positio Fraternitatis, da Ordem Rosa Cruz. Nesse momento é necessário um esclarecimento. A Ordem Rosa Cruz é uma organização apolítica, quer dizer, ela não apoia nenhum político, nenhuma denominação partidária e nenhuma matriz ideológica, seja de direita, esquerda e centro. Tá? Nesse sentido é a política, tá? Em relação à política partidária, a política ideológica. Mas ela não é a política no sentido de ordenamento da sociedade. Quer dizer o seguinte: todas as vezes que a gente tem uma ideia de como o mundo deve ser ordenado, como a sociedade deve ser organizada, quais serão suas normas e valores, de como deve ser o cidadão ou o indivíduo que habita e que faz essa sociedade funcionar, nós estamos sendo apolíticos. Nós estamos sendo políticos. Porque o que é a política? A política é a ciência que estuda a organização das sociedades, dos poderes que mandam e que obedecem. Porque a gente tem que obedecer determinada lei. E quem vota essa lei? A ciência que estuda isso é a política. Tá? No sentido que a ordem está dizendo para a gente, olha, as leis que têm que ser, as normas e as leis que têm que ordenar tal qual sociedade para ser considerada utópica é essa. Então já está sendo política. O indivíduo que tem que habitar, que tem que ser o cidadão de tal e qual sociedade utópica é esse, ela está sendo política. E é isso que ela está fazendo no manifesto. Tá? Então logo no página 8, primeiro parágrafo da página 8, ela está dizendo, olha, o indivíduo, o cidadão que deve habitar a sociedade ideal, que a gente nós estamos aqui nos propondo a dizer qual é essa sociedade, tem que ser esse. Esse é o perfil. Ela está sendo política. Então vamos ver qual é o perfil de indivíduo que tem que habitar essa sociedade. Vamos embora? De acordo com Positio Fraternitatis, a regeneração do homem e da sociedade é possível desde que seja dada uma direção humanista e espiritualista ao seu futuro. Humanismo ou visão humanista entende-se, no contexto em questão, como a ideia de que o ser humano tem as qualidades necessárias para a transformação e aperfeiçoamento seu e da realidade onde vive, através das suas escolhas e utilização do seu livre-arbítrio, desde que sejam asseguradas algumas condições ou princípios inerentes à natureza humana. O humanismo, tal qual está expresso no Positio, está fundamentado nos seguintes atributos do ser humano. É a criatura ou ser mais evoluído da Terra, possui autoconsciência e livre-arbítrio, faz parte de um todo maior chamado humanidade e todos os seres humanos são iguais, devendo ter os mesmos direitos, gozar do mesmo respeito e desfrutar a mesma liberdade. O ser humano é a criatura mais evoluída da Terra. O planeta Terra é o primeiro fator de referência do ser humano, pois dele ele depende para a sua existência física e para a construção de qualquer coisa que queira, inclusive da sua cultura e civilização. A relação do ser humano com o planeta Terra, que habita, e as demais criaturas que nele vivem é a interação básica que ele deve preservar e considerar em qualquer projeto que faça. Sendo que o lugar que ocupa no topo da escala evolutiva na Terra guarda relação com seu nível de consciência, pois a consciência é um atributo da alma universal e está presente em toda a criação, da menor das partículas subatômicas à maior das estrelas. Isto quer dizer que todos os membros dos gêneros mineral, vegetal e animal possuem uma forma de consciência e, assim como o ser humano, estão em evolução. Por esse motivo, o indivíduo não deve dele se apoderar como se fosse propriedade sua, porque não o são. São, em última análise, nossos irmãos, posto serem filhos do mesmo Criador, e devem ser vistos como tal. O ser humano, devido ao lugar privilegiado que ocupa, tem a responsabilidade
sobre a evolução das demais criaturas que partiram com ele a experiência da vida da Terra, a experiência da vida na realidade material. A única coisa que nos distingue deles é que em nós a consciência divina se individualiza, sabe que existe. Eu penso, logo existo. A essa individualização dentro da inteligência divina chama-se autoconsciência, e com ela vem a liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Na Terra, o ser humano é a única criatura onde essa consciência se individualizou. Essa característica de autonomia faz com que ele se sinta não somente uma criatura à parte do restante da criação, mas também de seus próprios semelhantes. Não devemos esquecer que, apesar de sermos indivíduos autônomos, que somos membros de uma mesma unidade, chamada humanidade, e que o livre-arbítrio foi conquistado através da evolução da consciência em direção ao seu despertar ou iluminação, e para esse objetivo deve ser, em última análise, utilizado. Qualquer escolha que façamos, enquanto indivíduos ou coletividade, deve levar em conta o bem-estar da humanidade e a sua evolução espiritual e material. Por mais diferente que sejamos, e devemos ser mesmo diferentes e singulares uns dos outros, somos células de um mesmo organismo. Nossas escolhas individuais não deixam de ser igualmente escolhas coletivas, pois impactam a consciência coletiva não somente da Terra, como também da humanidade. Para que essa evolução se efetive da melhor maneira possível, em todas as nossas escolhas e decisões, devemos ter em mente que todos os seres humanos, como membros da humanidade, devem ter os mesmos direitos, gozar do mesmo respeito e desfrutar da mesma liberdade, cabendo a cada um de nós, como indivíduos e membros de uma coletividade, garantir para que tal igualdade se expresse, pois somente assim estaremos garantindo o direito inalienável e divino de todos nós, enquanto seres possuidores de autoconsciência, exercermos nosso livre-arbítrio e despertarmos. É dentro dessa humanidade que nos realizamos, enquanto indivíduos possuidores de uma consciência autônoma, e nos encaminhamos para o nosso destino comum, que é a evolução dessa consciência para patamares maiores de compreensão e iluminação. Esse caminhar é tanto individual quanto coletivo, posto que também a humanidade evolui em consciência. Caso isso não ocorra, estaremos falhando enquanto civilização. A propósito, qualquer sociedade em que esses fundamentos do humanismo não sejam observados tende ao fracasso e à degeneração. A visão espiritualista, ou de espiritualidade, Rosa Cruz, está baseada em 3 princípios. Deus existe como inteligência absoluta, Deus se manifesta em toda a criação através de leis, e cabe ao ser humano estudar, compreender e respeitar essas leis. Entretanto, não se resume somente a isso. Cabe principalmente aplicá-las em sua vida diária para a resolução de seus problemas cotidianos. Essa visão de espiritualidade não se limita a períodos de meditação, estudo, introspecção e comunhão com a divindade. Embora façam parte da vida mística, essa não se limita a essas características, pois cabe ao místico trabalhar para que todos os indivíduos tenham a mesma oportunidade de despertar espiritual, e isto inclui a construção de uma sociedade onde este ambiente seja propício. Juntamente com o humanismo, esta espiritualidade é o pilar onde deverá ser pensada e erguida uma nova concepção de mundo, um mundo ideal. Alguns denominam de utopia ou sociedade utópica. Com isso, nós terminamos o estudo do primeiro e segundo parágrafo da página 8, sobre quais são os fundamentos dessa sociedade ideal que o positivo vai defender. Então temos o humanismo,
e essa visão de espiritualidade, que são os pilares onde vai ser construída essa sociedade. É também dito, nesse momento, sobre a ontologia Rosa Cruz, falando de acordo com a ontologia Rosa Cruz. Mas o que é ontologia? Tá? Então acho que cabe, nesse momento, explicar um pouco o que é ontologia. Está vendo esse livro aqui? Manual Rosa Cruz. A primeira edição dele é de 1918. Tá? Então tem mais de 100 anos. Ele pertence ao meu pai. Eu dei de presente a ele há 40 anos atrás. Assim que eu me iniciei a loja, né? Eu frequentando lá, eu sabia que meu pai sempre gostou desse livro, queria tê-lo, sempre comentava Manual Rosa Cruz, Manual Rosa Cruz. Resolvi comprar, dar de presente a ele. Então eu tenho esse livro hoje em dia como um dos meus livros de cabeceira. E tem aqui na página, uma das páginas dele, a definição do que é ontologia Rosa Cruz. É a página 245 e 246. Muitas coisas nesse manual é restrito. Eles advertem, o que está contido nessa parte do manual não pode ser divulgado. Mas a respeito de ontologia, não. Então eu vou dizer para vocês agora qual é a concepção de ontologia de Rosa Cruz e como ela vai se aplicar na construção dessa sociedade ideal. Vamos lá? Abre aspas. Ontologia. Estudo da natureza fundamental da realidade. É a verdadeira ciência de todo o ser. Em perfeita concordância com esta definição e com o padrão que ela encerra, estão os ensinamentos da morte. Somente as leis e princípios podem auxiliar a humanidade a solucionar todos os problemas que sejam universais, em caráter e aplicação. Estes devem estar baseados nas verdades e ideais divinos, não com a ideia de fazer santarrões na humanidade, mas de torná-la normal. Essas leis e princípios, por serem simples e objetivos, são facilmente demonstráveis para satisfazer a qualquer pessoa que queira despender tempo para comprová-los. Eles atuam na vida diária de cada indivíduo. Quando observados, promovem a felicidade, o sucesso e o êxtase. Quando desprezados, deliberadamente ou por ignorância, permitem a manifestação da infelicidade, do fracasso e do desespero, não com o propósito de punir com espírito retaliativo, mas unicamente com o objetivo de ensinar a obedecer leis, princípios e decretos imutáveis. Pode parecer estranho para o leitor desatento que o estudo da lei das vibrações, com suas aparentes ramificações intermináveis, nos deveria dar o conhecimento por meio do qual pudéssemos solucionar problemas econômicos, sociais, éticos e religiosos. E, não obstante, é isso precisamente o que ela faz, pois as leis universais operam de maneira em grau idêntico em todos os planos da criação, sob todas as condições. Pode parecer ainda mais estranho que, pelo estudo das leis universais e naturais, conforme se manifestam e prevalecem no mundo puramente material, a humanidade deveria saber como operam e se manifestam elas no mundo material, no mundo espiritual. E, não obstante, é isso que o estudo realmente faz. Pelo estudo de tudo que diz respeito ao mundo visível, pelo reconhecimento das leis que nele prevalecem, aprendendo como fazer uso dessas leis e como colocá-las em ação, e se o altruísmo for o motivo que gerou o propósito, o mundo visível se tornará não somente compreensível, mas tão intimamente conhecido e palpável quanto visível. Aprendendo como utilizar as leis naturais universais para a transmutação das condições e coisas materiais, físicas, a humanidade poderá aprender a transmutar as condições desfavoráveis de qualquer espécie. A ontologia ensina o que são as leis universais e naturais. Ensina como usá-las na transformação das condições destrutivas em construtivas. Ensina ainda que aquilo que é dominado com relação às coisas puramente materiais
poderá ser usado, se o propósito estiver de acordo com a ética divina, para espiritualizar o puramente mundano e levá-lo ao plano mais sublime para a manifestação. A ontologia ensina, além disso, não apenas o domínio das forças físicas e cósmicas, mas também a questão mais difícil, o domínio do eu, dando a cada indivíduo a mescla correta dos traços humildes, nobres e magnéticos que caracterizam a maestria, onde quer que possa ser encontrada. Isso dá por meio do conhecimento. Fecha aspas. Prezados, com isso nós terminamos, né? Espero que tenham gostado. Gostando, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, se eu gostei, de compartilhar e de se inscrever no canal. Tá? Até a próxima, tchau, tchau e um grande abraço.